Você é louco. Pô, isso aí não é vida, não. E o sistema ainda... E eles conseguem. Sabe o que é interessante? Eu tava vendo em um documentário que tinha um helicóptero rodando Sobrevoando. um presídio. E aí toda hora aparecia um cara, tipo, com um pano. E como eu gosto de ver esses trem, pra mim o cara tava mandando um código pra... Você tá entendendo? Entendi. Porque todos estavam lá, uns não mostravam, outros fazendo gesto e tudo, e esse cara toda hora meio com um pano, tipo, se esticava, ele fazia umas... Então eu falei assim, esse cara deve estar falando altas línguas aí, e o policial tá tudo lá filmando o cara, velho, sem ter maldade nenhuma. Eu falei assim, eu tô pegando uma visão, eu tô tendo uma visão que quem tinha que ter eram os policiais, porque qualquer forma de comunicação para eles é válida. Quando sai no jornal, você pode ver os caras que tá lá atrás. Quando é superlotação, eles fazem o sinal de superlotação, sofrimento, comida. Eles usam gestos. Tanto que os caras aprendem na cadeia a fazer o Braille, né? A falar a linguagem do mundo. Porque tá na célula, outro tá lá e tá aqui, ó. Os caras, o primeiro treinamento deles é esse. Linguagem de mudo. Porque a polícia não vai entender que o cara tá tocando ideia em Braille. É Braille, né, que eu falo? Eu não sei como que É fala Braille? o nome exato. O Braille é bolo, né? Eu não sei como que fala. Como é? Mas tem um nome. É Braille. Braille. Braille, o Braille. Pra mim é o Braille. Não, Mas a galera entendeu. Entendeu? E muito bem, porque eu sei que é dessa forma. Tem uma forma de comunicação. O governo não tem poder mais. Tem o poder, mas não pode ser usado. O crime tá avançando, mano, de uma forma surreal. Mas é surreal. Ainda mais com tecnologia agora. Jovens estão sendo influenciados a cometer delitos graves para ganhar cargo no mundo do crime. Eu chego e falo assim, mano, você vai matar aquele cara ali, o padeiro, velho. O cara tá ali na padaria, vai falar, ó, você quer subir na hierarquia do crime? Vai lá e mata aquele padeiro. O cara, pau. Eu vi um documentário que os caras fizeram, os jovens, lá no Ceará, queimar o cara morto. Foi lá no velório do cara, meteu fogo no caixão do cara, matou o morto. Pra ganhar status no crime, pra ser famoso. É o fuzil. Cara, é surreal. Se você tivesse chance, oportunidade, o que você fazeria pra acabar com o mundo do crime? Qual seria a sua estratégia, seu plano? Quem sabe o governo vê esse podcast e fala assim, vou adotar. Aí acabou. Inclusive, esse aqui vai ser um do meu braço direito pra me ajudar nisso aí. Então, a primeira coisa é colocar todos os políticos na cadeira da verdade, né? Porque aí faria perguntas para eles por que eles não estão fazendo e aí eles vão ter que ter uma resposta. Por que não fazem? Porque algo impede deles fazer. E se eles colocarem na cadeira da verdade, eles não vão mentir. Ele vai falar, eu não posso porque o Brasil não me dá verba. Eu não posso porque quem comanda é o crime. Pô, ele nunca vai falar que não pode porque ele não quer. Porque você me dá uma solução, eu falo a solução. Muitos vão lá nos comentários, ele vai falar assim, mano, joga uma bomba e explode a favela. Mas os inocentes que estão lá? A favela é 90% inocente. É pessoas justas, honestas, 90%. Vamos colocar honesta, mas vive num sistema corrupto. Então, vamos dar um exemplo. Eu não vou te falar, eu não sei. Eu poderia pensar aqui, o que eu faria para acabar o crime? Uma coisa eu sei que é real, é religião também, mas é verdade, é Jesus. A solução é Jesus. Mas como que eu vou entrar lá no Morro lá no Cidade de Deus, sem ninguém nem me conhecer com a Bíblia na mão? Vai fuzilar eu lá antes de chegar na primeira entrada. Porque Jesus tem o complexo de Israel, que o cara fala que ele é cristão. Mas isso é lá no Rio? No Rio, Complexo de Israel. Ele tomou o complexo. Ele é o cara mais procurado do Rio de Janeiro. Esqueci o nome dele. O cara tem oásis, o cara tem tudo que você imaginar. Ele tem um Complexo de Israel. Ele tirou de dentro da favela todos os centros de Umbanda, todos os católicos, tudo que é católico, tudo que é... A religião contra o evangelho, ele tirou tudo, botou na caixa d'água, autona lá uma estrela de Israel. Chama Complexo de Israel. E tipo assim, ele impõe a regra dele, mas ele é um criminoso cabulosão.
Se eu pensar comigo aqui, a solução para acabar com o crime era matar todos os corruptos. Porque o corrupto... Matar é foda, né, velho? Não, tem uns que falam pra matar mesmo. O matar é a forma mais fácil de expressar o ódio por saber que aquele que tem o poder para controlar não controla. Sim. Então, se o cara pensar... Claro, o matar aqui é só o senso de ira. Sim. Mas não a vontade de fazer, entendeu? Eu não tenho vontade de matar. Porque, primeiro, eu sei que ele é fora do princípio e eu vou se tornar igual. Né? Então, eu não posso desejar isso. Mas a única forma de resolver esse problema é aquele que tem o poder ser honesto. Porque o cara que tem o poder não é honesto. O juiz não é honesto, cara. O advogado não é honesto. Então, todos que têm todo o poder, em vez de, como eu falei, não conseguiram invadir o complexo do Alemão, não colocaram as polícia pacificadora, não colocou as UPP, por que não continua? Por que o policial no Rio de Janeiro ganha pouco salário? Por que ele não tem autonomia de poder prender? Por que ele não pode matar? Por que ele não pode matar o bandido que aponta o revólver para ele? Teve um caso que o cara, por saber da lei e que ele não pode matar, se ele matar, ele vai responder um processo cabuloso. E outra coisa, o advogado que ele contratar, a polícia não vai pagar para ele. Ele que vai ter que pagar, mano, por ele defender a farda e defender o sistema, o povo, porque o policial tá ali para proteger a comunidade, ou o cidadão de bem. Aí um cara vai lá e mete o assalto em você. Aí ele vai, você chega no flagrante, ele vai e aponta o revólver para você. Aí você vai pensar, se eu matar ele, eu tô ferrado, vou ter que vender minha casa porque eu não tenho dinheiro para pagar um advogado. E nesse estalo de pensamento aí, o cara te dá um tiro na cara. Acabou. O bandido matou o polícia e no outro dia, o bandido tá solto. Então, o policial, ele tem menos autonomia do que o bandido. Ele se sente mais inseguro do que o bandido. Ele tem um armamento inferior do bandido. E aí o que aconteceu? O cara ficou com medo, não quis atirar por causa de saber o processo que correria em torno dele. E ele, no meio da rajada de tiro, o parceiro dele veio de trás para tirar ele no meio do fogo cruzado, tomou um tiro na espinha, ficou aleijado. E ele dando a entrevista na cadeira de roda. Porque o sistema nos proibiu de matar aquele que quer nos matar, nós vamos morrer sem reagir. Entendeu? Então, tipo assim, aquele que tem o poder para fazer que mate o bandido, tira dele. Aí entra aquele tanto de lei, só lei fuleira, porque o cara que faz na universidade acha que a ideia dele é a melhor, então ele entra lá no governo e coloca lá a pauta lá, o adolescente de 16 anos, ele não vai preso, ele vai cumprir uma medida protetiva, uma medida, ele vai ficar 1 ano na cadeia e vai sair. Aí vai a mulher lá e fala, eu saí de casa, a mulher contando a história dela, real, eu estava saindo de casa, 2 rapazes vieram, me roubaram meu celular, eu no susto reagi, caí no chão, um dos indivíduos me deram um tiro na nuca. Não, na verdade, levou ela embora, pegou ela no sequestro, levou ela, abusou dela, que você faz exatamente, abusou dela e depois mataram ela e jogaram ela no rio. Só foi reconhecida por causa da tatuagem. Eles venderam, o pai dela reconheceu ela só por causa da tatuagem. Eles venderam o celular dela por R$200. Os dois foram presos. E aí um já tinha homicídio, um já tinha matado, ele estava solto, o outro era de menor, ia responder a medida protetiva lá que eles falam, ia ficar 1 ano na cadeia e ia fazer o quê? Pra rua de novo. E a pessoa morreu por causa de um celular. E aí o que acontece? O sistema, ele gerou uma lei que o de menor não precisa ser preso. Ele não pode ser preso, ele tem que ficar no máximo 1 ano
aprendendo que não deve se matar uma mulher grávida, que não deve estrupar uma criança, que não deve roubar um celular e matar a pessoa por causa de um celular. Ele vai ficar aprendendo isso e no outro dia vai sair e vai fazer o quê? A mesma coisa. E quem tem o poder para mudar isso aí? Não muda. Por quê? Ele é auto-beneficiado. Eu estava conversando com a minha esposa. Por que o político ele vai gerar essas regras, essas leis? Porque são todos favoráveis. Por que o político que vai preso, ele tem benefício e o traficante não tem? Porque um é algemado, o outro não. Entendeu? Então, tipo assim, quem tem o poder para mudar, cria regra para ficar pior. Porque se um dia ele for preso, ele que vai ser auto-beneficiado. Tá entendendo? Então, o jovem... Olha nos Estados Unidos. Acaba sendo bom para eles. Né? Nos Estados Unidos, de menor... O cara recebeu a sentença. O juiz falou, tipo assim, o cara roubou uma loja. Perpétuo, o cara até desmaia, filho. Não. Essa tinha que ser a reação que tinha que gerar o temor para aquele que comete o delito. Saber que tem uma pena grave, mano. E quando ele sabe que tem uma pena grave para ele vai pensar 2 vezes antes de agir. O pau quebra mesmo. Então, ele vai pensar. Imagina se o jovem de 16 anos hoje fosse preso segundo a lei determina por tipo de delito que ele cometeu. Um 57, né? Um assalto em mão armada. Não sei se ainda é esse arquivo. Ele vai lá e um 121, que é matar. Então, tipo assim, o cara vai lá por ele ser de menor, às vezes nem vai ficar preso. Às vezes vai ficar 10 anos para responder aquele processo, 10 anos vivendo, roubando, matando, para daqui 10 anos a justiça chegar uma carta para ele falando que ele tem que comparecer no fórum. 10 anos livre para depois pegar 1 ano de cadeia. Às vezes nem isso. E nem isso. Vai mudar? Não vai, cara. O jovem vai parar de roubar? Não vai. O assassino vai parar de matar? Não vai. O estuprador vai parar de estuprar? Não vai, porque o sistema é a favor. Porque a lei é podre. Porque o sistema prisional do Brasil é fraco. E por ser fraco, o crime só vai dominando. E assim, o Frank,